Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Paizinho celeste, nós nos regozijamos nessa noite, Pai, pela Tua presença, que tem sido real em nosso meio. Continua, Senhor, a revelar-se no meio dos Teus, ó Pai. Certamente que desde a entrada, ó Deus, deste santuário, já estávamos sentindo a presença do Teu Espírito. Verdade. Só que nós queremos que o Teu Espírito continue manifestando o Teu poder e graça nessa noite. E é chegado o momento da palavra, Pai. Eu sei que tudo que o Senhor separou, reservou para a Tua igreja, para os Teus filhos e as Tuas filhas, já vem do trono dos céus e tem endereço nessa noite. Por isso eu te peço em nome de Jesus, usa o Teu filho, a vida do meu irmão, ó Pai, com autoridade, com unção nessa terra, com palavra de ciência, de sabedoria, todos os dons que o Senhor tem derramado sobre a vida do Teu filho, Senhor, que flua como as águas do Espírito está fluindo neste lugar. Seja ele coberto, meu Pai, com a Tua graça. Livra ele, Senhor, de todo mal. Livra ele, Senhor, dos dardos inflamados do maligno. Guarda ele, Senhor, enquanto estiver aqui ministrando a Tua palavra. Que os céus se abram, que a glória do Senhor apareça. Então, somente importa que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, porque, ó Deus, desta forma nós poderemos experimentar o sobrenatural do Senhor. Continua conosco, assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Agradecer o convite, que a pastora fez. Somos parte da mesma família. Amém, amém. Independente de posição geográfica, de cidade, de igreja, o sangue de Jesus que foi derramado por mim, foi derramado por cada um. Então, estamos sentados à mesa, diante do nosso Pai Celestial. Glória a Deus. E a palavra dele serve de alimento para nós. Glória a Deus. Temos a oportunidade de estarmos em uma igreja, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, entoando cânticos de adoração e honra ao Pai. Então, tem nesse exato momento pessoas que estão se escondendo para poder ler um versículo da palavra. Verdade. E nós somos privilegiados. Glória a Deus, é verdade. Agora, a grande pergunta é: até quando nós teremos essa liberdade? Verdade. Uma outra pergunta que deve ser feita é: enquanto nós temos essa liberdade, o que é que nós vamos fazer com ela? Porque tem uma frase que é dita e é verdade, que muitas vezes a gente dá valor quando perde. E aqui está a maior carta de amor que foi escrita. Glória a Deus, aleluia. Aqui foi escrita com sangue. O sangue de Glória Jesus, a Deus. o sangue de profetas, o sangue de homens e mulheres que decidiram viver uma vida de entrega total ao Senhor. Então a gente precisa dar uma resposta em relação a tudo isso que Deus fez por nós, através do seu Filho, através do sangue, como a gente cantou aqui, daquilo que foi derramado para nós. E se a gente pensar, a gente vive hoje numa sociedade marcada pelo imediatismo. Até as crianças hoje não têm paciência para determinadas coisas. Isso nos assusta. A gente não espera um pouquinho. Não, eu não tenho paciência, eu não consigo esperar. Isso nos choca, porque a gente vive o hoje já pensando no amanhã. Se a gente parar para pensar, o presente é quase que não existe mais, porque a cada minuto que vai passando, a cada palavra que é dita, a cada ação que a gente toma, já não é mais presente, é passado. E muitas vezes a gente está ocupado com as coisas que ainda vão acontecer. E a gente não vive o presente, não consegue viver o futuro, porque a gente não tem controle sobre ele. E o passado vai ficando cada vez mais para trás. E o tempo que urge, cada vez mais precioso, requer de nós decisões, requer de nós postura. Muitas vezes a gente se perde diante de tudo isso. Então, existe um grande desafio para nós diante desse cenário. A tomada de decisão a cada momento, decisões que vão marcar a nossa história, decisões das mais simples até as mais complexas.
permeiam todos os nossos dias, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja no contexto familiar, seja no contexto de igreja. Somos movidos por decisões. Aleluia. E muitas vezes, muitas são as decisões que a gente precisa tomar. E aí a gente não sabe o que é melhor tomar a decisão A ou B, ou de repente essa daqui é mais importante, a outra é mais importante. E aí quando a gente começa a pensar nesse mundo, né, imediatista, nesse mundo que requer cada vez mais de nós uma postura sem parar para pensar, não tenho que tomar decisão agora, porque eu preciso resolver isso daqui. Muitas vezes a gente se envolve nessas tomadas de decisões e nem sempre a gente tira um tempo para consultar ao Senhor. Se aquilo que a gente está decidindo é o que está no coração de Deus. Por mais justo que seja, por mais correto que pareça, a gente precisa perguntar ao Senhor se aquilo que a gente precisa decidir é o correto. Basta a gente lembrar quando Davi está voltando para o arraial, né, com seus guerreiros, e ele começa a avistar de longe todo o arraial em chamas. Né? E aí quando ele chega perto, ele vê que toda a sua família, esposas, crianças foram levados cativos. Aleluia. Se fosse você, qual seria a sua decisão? Imediatamente ir atrás, não é verdade? Porque levou a sua família, levou seus bens, levou tudo que você tinha. Só que Davi, ele para consultar o Senhor. O Senhor quer que eu vá? Se eu for, eu terei êxito nisso daqui. Amém, Jesus. Então nem sempre o óbvio é o que Deus quer. Amém, Então Jesus. quando eu paro para consultar o Senhor, eu estou colocando em exercício a minha dependência dele. Então é algo que a gente precisa ter cuidado nesse mundo cada vez mais urgente. Nesse mundo que a gente vive hoje, pensando no dia de amanhã. Então a gente precisa, nessa caminhada com o Senhor, desenvolver algumas coisas. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a palavra está lá em Salmos, capítulo 27, o versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. O texto fala assim, é o Salmo de Davi, ele fala: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Glória a Deus. Isso daqui foi um pedido que o Davi fez. Quem era Davi? Era um rei. Vocês concordam que Davi tinha muito mais atribuições, muito mais tarefas, muito mais responsabilidade do que nós temos hoje? Sim. Estava sobre a sua responsabilidade a nação de Israel, a nação escolhida e separada por Deus para ser o seu povo. Olha o peso que Davi carregava sobre os seus ombros. E diante de tudo isso, ele tinha decisões pelo povo, tinha decisões que ele precisava tomar referentes à sua família, tinha decisões estratégicas de guerra. Então, diante de Davi, desde o momento que ele acordava até o momento que ele dormia, ele precisava decidir por algo. E aí eu quero pensar em relação a isso que ele fala: uma coisa eu desejei do Senhor. Diante de tanta coisa que ele poderia fazer, diante de tantas escolhas que ele poderia fazer diante de Deus, sei lá, longevidade, honra, poder, um reino próspero, tantas coisas ele poderia pedir ao Senhor, mas ele falou: olha, eu vou pedir uma única coisa. E aí quando a gente pensa nesse texto, a gente traz um entendimento sobre prioridade na nossa caminhada. Aleluia. O que Glória. Davi está definindo aqui para a sua vida é priorizar a presença de Deus. Amém, Jesus. Mesmo diante de uma vida tão corrida, mesmo diante de tantas responsabilidades, ele entendia a necessidade que era priorizar o reino, que era priorizar a presença do Pai, que era priorizar o relacionamento com o Senhor. Então nós, diante de tantas decisões que nós precisamos, diante de tantas tarefas que a gente precisa caminhar da mesma forma que Davi caminhou. Priorizar a presença. E aí, como eu falei, diante de tudo isso que está no nosso dia a dia, tomar decisões, definir as prioridades, nem sempre é muito fácil. Sim. Se a gente colocar aqui 2 assuntos para a gente definir o que é prioritário, pode ter certeza que não será unânime.
Vocês concordam? Sim. Se de repente surgir aqui, Deus abençoar, ter um recurso para ampliar aqui a igreja, e aí a gente tem duas opções: o investimento na educação infantil ou então o investimento na terceira idade. Quem é da terceira idade iria priorizar o quê? Naturalmente, terceira idade. Quem é do ministério infantil iria priorizar o quê? Ministério infantil. Está errado? Não. Porque as nossas prioridades estão ligadas naquilo que nós achamos que é mais importante. Aleluia. Então, se eu acho que é mais importante o meu trabalho, a minha prioridade vai ser o trabalho. Se eu acho que o mais importante é a minha faculdade, a minha prioridade vai ser a minha faculdade. A palavra vai dizer que onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o quê? Meu coração. Seu coração. O tesouro é aquilo que é mais importante. Glória a O Deus. tesouro é aquilo que tem mais valor para a nossa jornada. Amém. Então, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que tem mais valor para nós, é onde vai apontar o nosso coração. Então é isso que a gente precisa se preocupar. Senhor, o que é que tem tido valor na minha caminhada? Isso está determinando as minhas prioridades. Verdade. Isso está determinando as minhas escolhas. Davi tinha como principal valor a presença do Pai. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Deus rejeita Saul por causa de uma atitude precipitada, desobediência que ele teve, Deus fala: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Desde o início, Deus tinha visto no coração de Davi alguém que amava o Senhor. Glória a Deus. Antes de Davi ter poder, antes de Davi ter reino, antes de Davi ter riqueza, antes de ser quem ele era, a essência de Davi era priorizar a presença do Pai. Oh, glória a Deus. Essa deve ser a nossa prioridade aqui na terra. Irmãos, nós só temos essa vida. É, Jesus. Não temos outra. E o tempo passa, não sei se só eu tenho essa percepção, mas parece que o tempo está cada dia mais abreviado, a palavra está se cumprindo. Hoje já é domingo, vai passar algum tempo, a gente fala: meu Deus, já passou um ano, já passaram-se 2 anos. E é muito rápido. E aí a gente olha para trás: beleza, e o que foi que eu fiz para o Senhor? Como é que está a minha caminhada por Deus diante de tudo isso que o mundo tem me proporcionado? Então, como a palavra diz, há uma briga interna dentro de mim. Há uma briga que de um lado é a presença de Deus e outro é o pecado. De um lado a minha alma vai querer que eu me afaste do Senhor, do outro o Espírito Santo está ali mexendo, me instigando: não, você precisa caminhar com o Senhor. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender quando Davi fala: olha, eu tenho uma prioridade. Não era para aquele momento, era para a vida dele enquanto estivesse aqui na terra. Então a gente precisa orar ao Senhor: Espírito Santo, me mostra o que é que tem tido de valor aqui na minha vida, o que é que tem determinado a minha caminhada. Aleluia. Porque aí sim a gente vai ver se estamos priorizando a presença de Deus, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que só é possível porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por cada um de nós aqui. Amém, Jesus. Sabe quanto vale a sua vida? O sangue de Jesus. Glória a Deus. Se você for amanhã na rua comprar alguma coisa, você sabe quanto custa, você tira o dinheiro e paga. Mas a vida de cada um aqui custou o sangue de Cristo. Louvado seja. E a gente não tem como pagar isso. Por mais que a gente passe toda a nossa vida juntando o dinheiro que a gente conseguir com o trabalho, não será suficiente. Aleluia. Por mais que a gente venda tudo que a gente tenha e dê para o Senhor, não será suficiente. E aí quando a gente pensa nisso, de priorizar a presença, a gente vê Davi com o coração inclinado ao Senhor, entendendo que prioridade era aquilo que era mais importante para Deus. E aí, como a gente conversou aqui, nem sempre a minha prioridade é igual à sua, porque a prioridade é muito subjetiva. Sim. E talvez a prioridade para mim hoje não seja a mesma daqui a 6 meses. Sim, Jesus. E aí, como é que a gente alinha essas coisas? É alinhando o nosso coração ao coração de Deus. Glória Porque para Deus só existe uma prioridade. A pastora falou sobre isso aqui. O texto vai dizer em Mateus 6: mas buscai primeiro o quê? O reino O reino de Deus Deus. e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas vezes a nossa prioridade está nas outras coisas. É, Jesus.
E o reino de Deus está em segundo lugar. É, Jesus. E isso é muito perigoso, porque é muito sutil. A gente caminha com o Senhor, principalmente quando a gente tem muito tempo de caminhada. A gente está acostumado a ser crente, a gente está acostumado a ler a Bíblia, a gente está acostumado a orar. É, Jesus. Né? E é interessante que a gente vai ver um episódio que a própria mãe esqueceu Jesus em uma festa. Vocês acham que se fosse o primeiro ano que Jesus tinha ido naquela festa com ela, ela tinha esquecido? Dificilmente. Porque ela não tinha experiência em ir com Jesus naquele lugar. Então toda a atenção era redobrada, todo o cuidado era redobrado. Com certeza, quando ela soltou a mão de Jesus, Jesus fez assim, ó, e tão apertado que ela segurou. Mas aí, ano após ano, a rotina se estabeleceu. Então era comum ela ir com Jesus celebrar a Páscoa. E é assim com a gente. A gente se acostuma a viver ano após ano na igreja, cultuando ao Senhor. Lembra que Jesus, o que Deus falou com o povo de Israel? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. Talvez seja essa a situação nossa hoje. Misericórdia por isso. Por quê? Porque é tão comum a gente se envolver, servir, pregar, cuidar de pessoas, estar no ambiente aqui da igreja. Mas se a gente não se atentar, muitas vezes a gente está só cumprindo uma tarefa. E é essa preocupação que a gente precisa ter. Quando Davi falou assim, Deus, eu tenho uma prioridade que é a tua presença. Aleluia. Se essa for a nossa prioridade, Glória a dia Deus. após dia a gente vai estar avaliando a nossa vida. É, Jesus. A gente vai olhar, Senhor, será que eu estou no teu Em caminho? nome de Jesus. Será que hoje eu acordei de fato com o coração desejoso? Sabe, queridos, essa mensagem aqui primeiro foi para mim. Porque, como eu falei, é muito perigoso quando a gente tem muito tempo com o Senhor. E eu lembro que, por um tempo, graças a Deus, assim, tanto eu quanto Saulo, o Senhor tem conservado no caminho do Senhor. Já são, deixa eu ver, de batismo, eu me batizei aos 11 e são quase 30 anos de batismo, criança. Eu lembro que quando eu me converti, minha mãe perguntou, você entendeu a decisão que você tomou? Glória a Eu Deus. falei, eu entendi, meu irmão. Só que durante a caminhada a gente vai se acostumando a ser crente, a gente vai se acostumando a fazer as coisas para o Senhor. Eu lembro que durante um tempo eu estava louvando com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Aleluia. E aí lá na igreja, na feira, teve um acampamento no final de semana. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero ter uma experiência nesse final de semana que eu nunca tive na minha caminhada contigo. E eu fui com aquela expectativa, porque seriam 3 dias na presença com Deus. E aí palavras sendo ministradas, as coisas acontecendo, Deus derramando da sua presença, da sua unção. Só que aí chegou um determinado momento que Deus me fez pensar, falou assim, Paulinho, imagine que você está na casa dos seus pais, tem tanta coisa preparada para você ali, de repente você decide ir embora, passa tempo longe de casa, e aí depois de um tempo você volta para casa e fala assim, olha, eu quero receber tudo aquilo que tinha preparado para mim. Você acha que seu pai daria? Você acha que sua mãe daria? Foi isso que Deus me fez pensar. Eu falei, Senhor, eu entendi. Aleluia. E aí na manhã do domingo teve uma ministração simples, falando sobre devocional. E Deus me falou, olha, se você restaurar isso daí, você vai ter as experiências que você Oh, glória a Deus. Porque a caminhada cristã, queridos, ela requer de nós atitudes simples. É uma disciplina muito simples. É como o pastor Raimundo lá na nossa igreja da terceira idade, ele fala, crente precisa de vitamina B.O., Bíblia e oração. Não tem outra coisa, irmãos. Sabe? Muitas vezes a gente pede ao Senhor uma revelação, a gente pede algo totalmente extraordinário, mas o simples que foi revelado, muitas vezes a gente não cumpre. Sim, verdade. Aquilo que Deus disse para a gente cumprir, muitas vezes a gente não faz. Oh, louvado. Aquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer constantemente. Filho meu, me dá o teu coração. É, Jesus. Me dá o teu tempo. Né? A gente não fala, tempo é algo que é muito precioso hoje. Tem gente que fala tempo é dinheiro. Se a gente pudesse, a gente fala, não, eu queria um dia com 48 horas para dar tempo de eu fazer tudo aquilo que eu preciso. Não dá tempo porque as nossas prioridades são erradas. Não são as prioridades que o Senhor deseja.
Porque se eu tenho o Espírito Santo e Ele é quem me guia, Ele vai falar, olha, Paulo, a prioridade é essa daqui. E Ele vai me direcionar para que aquilo aconteça. Glória a Deus. Então a gente precisa avaliar como é que está a nossa caminhada hoje. Se as minhas prioridades forem terrenas, eu vou demonstrar para Deus que eu estou preocupado apenas com essa terra. Paulo vai falar lá em Colossenses, olha, pense nas coisas que são do alto. Sim, Jesus. Não só pense, busque as coisas que são do alto. Ai, meu Deus. Mas quanto tempo por dia nós fazemos isso? Quanto tempo por dia a gente para dar um tempo de qualidade ao Senhor? Sabe, quando Davi falou isso, uma coisa só eu quero ao Senhor, eu vou pedir ao Senhor priorizar a presença. A prioridade de presença de Deus passa por relacionamento. Aleluia. Não tem como conhecer a Deus sem eu me relacionar com Ele. Não tem como eu conhecer a Deus sem eu me relacionar com Jesus. Ele fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, o Pai, senão por mim. Quer conhecer a Deus? Se relacione com Jesus. Glória a Deus. Se relacione com a palavra. Em nome de Se Jesus. relacione com a oração. Sabe, queridos, quando o pecado se estabeleceu no Éden, quando o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado, a palavra fala que na viração do dia, Deus estava lá para se relacionar com o homem. Todos os dias, olha que privilégio Adão e Eva tinham. Deus se manifestar para ter um tempo de relacionamento com eles. Mas o inimigo foi muito sutil. Esses dias eu estava lendo a palavra, é interessante como tem textos que a gente está acostumado a ler, mas em um determinado momento os olhos se abrem. Qual era o contexto de Adão e Eva? Era a criação, era a natureza, eram os frutos e eram os animais. Como foi que o diabo se apresentou a Adão e Eva? Como um animal. Sim. Como alguém que era comum ao relacionamento dele no dia a dia. Fosse algo totalmente diferente, talvez Eva e Adão não pecassem. É, Jesus. Mas ele foi muito sutil em trazer todo aquele questionamento, em colocar em xeque tudo aquilo que Deus tinha ensinado para eles dois. E não é diferente com a gente hoje. Infelizmente, o diabo continua sutil e muitas vezes essa sutileza nos afasta desse relacionamento. Amém. Quantas pessoas você já viu caminhar com o Senhor? Pessoas que tiveram experiências marcantes com Deus e hoje estão longe. Hoje, infelizmente, a gente tem pregado para muitas pessoas que já conhecem o Evangelho do que para aqueles que nunca tiveram experiência com o Senhor. Verdade. Infelizmente. Por quê? Porque o inimigo não tem pressa. Verdade. E se ele percebe que eu deixo de me relacionar com Deus, se ele percebe que a minha prioridade não é mais a presença de Deus, ele tem um alvo fácil. Então, quando Davi fala uma coisa, eu peço ao Senhor, isso que a gente está pedindo nessa noite, priorizar a presença. A presença passa por relacionamento. Quando o pecado se estabeleceu, o plano de Deus para restaurar esse relacionamento iniciou na humanidade. Você vai ver que desde o Éden até Apocalipse é Deus restaurando o relacionamento entre o Senhor e os seres humanos. Amém, Jesus. Deus usou sacerdotes, Deus usou profetas, Deus usou juízes. Chegou um momento que o próprio Jesus veio, derramou seu sangue. Eu fico impactado quando eu leio Hebreus 12:2, que fala que Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Imagine. Amém, Jesus. O peso do nosso pecado, o peso da nossa desobediência, o peso das nossas dores, o peso da nossa traição, o peso da nossa rejeição. E Jesus decidiu, no momento que ele fez a oração, Pai, está pesado demais. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade agora aqui como ser humano é desistir. Mas faz a tua, Pai. A tua vontade é restabelecer o relacionamento que foi perdido lá atrás. E aí o sangue de Jesus foi quem nos remiu de todo o pecado e nos permitiu acesso livre à presença de Deus. Glória a Deus. Olha como somos privilegiados.
Priorizar a presença requer relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Requer abrir mão das nossas convicções, abrir mão daquilo que a gente acha que é mais importante e alinhar a nossa caminhada com o Senhor. E aí Jesus fala para aqueles 12 homens, ele fala assim, olha, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aleluia. O Espírito Santo não virá, ele vos fará lembrar tudo isso que eu tenho dito a vocês. Ele vos ensinará todas as coisas. Olha que presente nós temos. Por um bom tempo Deus se manifestou através de uma harpa. Onde a harpa de Deus estava a presença. Hoje, onde nós estamos, está a presença, porque a habitação do Espírito Santo está dentro de nós. Amém. Olha que presente nós temos. Verdade. E qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor diante desse mundo urgente, diante de tantas atribuições que nós temos? Deus só quer o nosso tempo, queridos. Deus só quer o nosso coração e não quer outra coisa, não. Amém. Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não quer o nosso trabalho. Ele quer olhar para nós e ver um coração disponível. Glória a Deus. Quando Isaías teve aquela visão lá em Isaías 6, Deus fala assim, poxa, e agora quem nós enviaremos? Ele encontrou em Isaías alguém disponível. Isaías falou, olha Senhor, conta comigo. Deus conta com cada um de nós aqui para manifestar o seu amor, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu reino aqui na terra. Aleluias. Ele não vai mandar os anjos. Verdade. Poderia fazer, mas Ele não vai mandar os anjos. Glória a Deus. Então, à medida que eu vou priorizando esse relacionamento, à medida que eu vou dizendo para Deus, Senhor, conta comigo. Senhor, alcança o meu coração. Senhor, estabelece em mim o teu reino. Quando Deus fala assim, através de Jesus, que a gente precisa buscar o reino, quando a gente pensa em reino, a gente pensa em mover. Quando eu peço para Deus estabelecer o reino dele, eu estou falando assim, Senhor, estabelece na minha vida aquilo que é prioridade para ti. Estabelece na minha vida aquilo que é a vontade do Senhor para mim. Quando eu falo, Senhor, estabelece o teu reino, eu estou falando assim, olha, eu estou abrindo mão da minha vontade para que seja feita a tua vontade. E foi isso que Jesus nos ensinou ali no Getsemane. É assim que vocês precisam fazer. E aí quando a gente pensa em relacionamento, como eu falei, isso é simples, é através da Bíblia, é através da oração, está disponível para nós. Aqui, como eu falei, a maior carta de amor aqui está falando do plano da salvação. Aqui está falando de homens e mulheres que decidiram caminhar com o Senhor e como a sua vida foi transformada. Glória a Deus. Homens e mulheres que marcaram a sua geração, porque eles priorizaram a presença de Deus. Então priorize a presença. Glória a Deus. Priorize a presença, peça ao Senhor, Pai, gera no meu coração esse desejo de andar contigo. Gera no meu coração, Pai, esse amor pela palavra, como fala em Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo ao conselho dos ímpios. Sabe, o prazer dele está em meditar a palavra dia e noite. Quando Deus chama Josué e fala, Josué, não tenha medo porque Moisés morreu, Deus deixa bem claro para Josué o que ele deveria fazer. Medita nessa palavra dia e noite. É isso que Deus quer para a gente, querido. Não tem outra forma. Aleluias. Sabe, você vem aqui para a igreja, você é alimentado aqui, você é ensinado, você é ministrado, você tem um momento de comunhão, mas a vida de relacionamento com Deus é como Jesus ensinou. Entra no teu quarto, vai lá no secreto, que no secreto Deus vai te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe, não serei eu que vou buscar por você, não é a pastora, não é o ministério de louvor. Glória a Deus. Tem acesso ao Pai porque o sangue foi derramado, porque o véu foi rasgado. E hoje nós não precisamos de um sacerdote oferecer um sacrifício, porque o sacrifício louvado seja o nome do Senhor. Então, não tem como a gente priorizar a presença sem relacionamento com Deus. É conhecer a palavra, né? A pastora falou sobre o coração, sobre tudo que procede daqui. E aí o salmista vai dizer que escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que foi que rompeu o relacionamento entre Deus e Adão e Eva? Foi o pecado.
Então, quando eu escondo a palavra no meu coração, eu estou fortalecendo o meu relacionamento a ponto de eu me desviar do mal. A ponto de eu me desviar do pecado. Eu vou deixar de pecar? Não. A nossa natureza é pecaminosa. Mas nesse processo de relacionamento com Deus, a santificação me aproxima do Senhor. A santificação vai me purificar. Né? Davi pergunta: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que for de mãos limpas e de coração puro. É a palavra que limpa, a palavra é a água viva. Oh, glória a Deus. Ela limpa a nossa mente, ela limpa o nosso coração, ela limpa as nossas mãos. É, Jesus. Então está totalmente disponível para nós. Amém. É tirarmos um tempo, sabe? É priorizar de fato, falar: Senhor, eu não estou conseguindo, eu tenho tido prioridades que têm me afastado da caminhada contigo. Espírito Santo, tu que estás habitando dentro de mim, abre os meus olhos, me mostra qual é a minha real situação. E gera esse desejo pela palavra, gera esse prazer. Temos prazer por tantas coisas. Mas se essa palavra gerar prazer em nós, a gente vai passar horas e horas meditando nela. A gente vai passar horas e horas praticando ela, né? Tiago fala: não sedes apenas ouvintes, mas praticantes. Né? O que é que Jesus fala lá em João 14, 21? Aquele que me ama é aquele que tem a palavra e obedece. Não é isso? Glória a Deus. É isso que eu provo meu amor pelo Senhor. Não é simplesmente apenas através de uma canção dizer: Senhor, eu te amo. É a obediência à palavra que vai validar o quanto que eu amo o Senhor. E aí Jesus continua: ele será amado pelo meu Pai, eu também o amarei, eu me manifestarei a ele. Então, relacionamento com Deus é através da palavra. Glória a Deus. É na palavra que Deus vai revelar para nós qual é a sua vontade. Amém. É na palavra que no momento que a gente pensar em desistir, no momento que a gente falar: não, Senhor, está difícil demais, mesmo caminhando com o Senhor, ele vai falar: espera mais um pouquinho que eu estou contigo. Glória a Deus. E é interessante que a gente vê aqui na Bíblia diversas promessas de Deus para o povo de Israel, para nós enquanto filhos também. Só que na grande maioria, cada promessa tinha uma condição para que ela se estabelecesse. Não é verdade? Só que quando Jesus fala para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, não tinha uma condição. É uma promessa que se estabelece desde os discípulos até nós, as gerações futuras, que Jesus estará conosco enquanto estivermos aqui na terra. Agora, nesse versículo tem uma pergunta que não está escrita, mas ela precisa ser feita. E nós estaremos com Jesus enquanto estivermos aqui na terra? Essa é a pergunta que Jesus nos faz hoje. Mas se ele olhar o nosso coração, se ele ver que em nós há esse desejo por priorizar a presença, ele vai dizer: não, realmente ele tem guardado a sua história aqui na terra, ele tem desejado se relacionar comigo. Amém. Porque se a gente for consultar agora a agenda de Deus, estará disponível o acesso para nós hoje, amanhã, depois de amanhã, em toda a nossa história. Amém, Jesus. E se ele consultar a nossa agenda amanhã, ele vai encontrar um horário para se relacionar conosco? Glória a Deus. Ele vai encontrar um horário para se relacionar com você amanhã? Durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano? Ou a gente está ocupado demais com as atividades aqui na terra? Então, Davi sendo rei, Davi sendo alguém que conhecia do Senhor, ele entendeu qual era o motivo que tinha mais valor enquanto ele vivesse aqui na terra. Ele falou: olha, eu vou priorizar a presença durante todos os dias da minha vida. Não foi só enquanto ele foi rei. Todos os dias da sua vida ele priorizou a presença. No momento de tranquilidade, no momento de aflição, no momento de bonança, no momento de paz, você vai ver Davi se relacionando com Deus. Verdade. E é interessante que Davi tem uma postura, né? Eu gosto de pensar a diferença entre Davi e Adão. Davi fala: Senhor, meu pecado está sempre diante de ti. E quando a gente olha Adão, o pecado de Adão estava atrás dele, estava atrás das folhas de figueira. Mas Davi tinha aquela postura de pecar e se arrepender diante do Senhor. Amém, Jesus. Por isso que ele entendia o privilégio de se relacionar com Deus. Amém. E buscava isso constantemente.
E aí a gente vai ver diversos homens e mulheres aqui que viveram dessa forma, priorizando a presença. Tem alguém na palavra que eu gosto muito, que é Moisés. A experiência de Moisés diante de todo aquele êxodo, diante daquela condução do povo de Israel, marcado por tanta desobediência, por tanta murmuração, por tanto pecado. O amor que Moisés tinha por aquele povo é impressionante. Quando Deus fala, olha Moisés, eu não vou caminhar mais com esse povo não, tu pode seguir adiante. Moisés fala assim, então risca meu nome do livro da vida. É muita intimidade com Deus. É muito amor. Por quê? Porque quando eu me relaciono com Deus, quando eu priorizo a presença de Deus, as prioridades de Deus se estabelecem na minha vida. O reino, o amor por vidas. Porque o sangue de Jesus foi derramado por quê? Para que eu cuide de outras pessoas. Quando Jesus fala com os discípulos, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em meu nome. O que era que Jesus estava ensinando? Cuide de outras pessoas. Ensinem elas a amarem ao Senhor. E quando a presença de Deus é aquilo que caminha na minha história, naturalmente o amor de Deus se manifesta através das minhas atitudes. Glória a Deus. E aí na vida de Moisés a gente vê isso muito forte. E é interessante que lá tem uma passagem lá em Êxodo, se eu não me engano, 32, que fala assim, tem uma palavra que é marcante. Davi costumava sair do arraial e armar a sua tenda para encontrar com o Senhor. Verdade. Era costume. Não era uma coisa esporádica. Porque quando a gente pensa naquela época, havia dois momentos. Ou o povo estava em guerra, ou o povo estava descansando. E quando o povo estava no acampamento, eles estavam fazendo o quê? Descansando. E aí, era nesse momento de descanso que Moisés tinha um costume de armar a sua tenda fora do arraial. E aí vinha ele com Josué, levando tudo aquilo que ele precisava para armar a tenda, e todo aquele povo ficava observando Deus se manifestar a Moisés daquela forma tão tremenda. Oh, glória a Deus. Aleluia. Moisés entendeu que era priorizar a presença de Deus. Amém. E se a gente pensar, Moisés, quando Deus chamou, o que foi que ele disse? Não, Senhor, o Senhor está me chamando, está errado. Chama Arão, Arão é eloquente. Arão tem mais experiência, Arão vai ter habilidades para conduzir esse povo. Eu não sei nem falar direito. Mas quando Deus olha para nós, Ele quer encontrar em nós essa disponibilidade. Glória Ele conhecia a essência de Moisés. Amém. Deus sabia que poderia contar com Moisés. Glória a Deus. Por isso que Ele insistiu. E Ele sabe que pode contar com cada um de nós. Por isso que Ele insiste em restaurar em nós esse verdade, relacionamento através da palavra. Glória a Deus. E a oração vai nos aproximar de Deus. A oração vai fazer com que o nosso coração seja derramado diante do altar do Senhor. Amém. Sabe aquela oração sincera que você faz com o Senhor? Que Deus não resiste. Essa oração revela o nosso coração derramado. Amém. Essa oração mostra para Deus o que realmente está aqui dentro. Sabe, seja um momento de dor, um momento de angústia, um momento de desespero, um momento que a nossa vontade é desistir de tudo. Se você chegar para Deus e falar, Senhor, eu não estou priorizando a Tua presença, me ajude a priorizar. Glória Tenho a certeza que Ele vai entrar em cena e vai te ajudar a mudar Eu essa creio, Jesus. Porque Deus olha para nós e Ele quer ver sinceridade naquilo que a gente Amém, quer. Jesus. Não adianta palavras bonitas. Amém. Pode enganar qualquer pessoa. Mas Deus olha o que está saindo do coração. A palavra diz que a Glória a boca Deus. fala do que o coração está cheio, Jesus. sabe? Mas enganoso também é o coração do homem. Só não engana o Senhor. É, Jesus. E à medida que eu me relaciono, à medida que eu priorizo, à medida que eu leio a palavra, à medida que eu me alimento da palavra, à medida que eu olho, Jesus orou. Eu imagino os discípulos acordando de madrugada, chamando Jesus, está aí. E alguém falou, não, Jesus está aqui não, está no monte orando. A vida de Jesus foi marcada por oração. Filho de Deus. Glória a Deus. Será que realmente ele precisava orar? Precisava. Jesus está nos ensinando um modelo de como deve ser a prioridade da presença de Deus. Aleluia. Jesus orava e Jesus conhecia a Glória a palavra. Deus. Jesus foi encontrado com os doutores da lei falando acerca da lei de Moisés.
acerca da palavra. E eles se maravilharam com tamanha sabedoria que Jesus tinha. Amém, Jesus. Jesus vai escolher os 12 discípulos. Jesus sobe ao monte para orar. Toda a decisão que Jesus tinha para tomar, a oração estava estabelecida. Todo milagre que acontece, a oração está presente. E como é que a gente consegue viver sem Bíblia e sem oração? Isso eu falo para mim, queridos. Sabe? Como eu falei, quanto mais tempo a gente tem de caminhada, mais perigosa é a vida com o Senhor, porque é muito fácil a gente se acostumar. Então, o relacionamento precisa ser restaurado dessa forma. E tem um livro de pastor Luciano Subirá, o título é Até que Nada Mais Importe. Fala que o relacionamento com Deus precisa ser de duas formas, ele precisa caminhar de mãos dadas. Precisa ser constante e precisa ser profundo. Quando a gente lê aquela revelação do profeta Ezequiel, que ele mede côvados e vai medindo mais côvados, vai mostrando que existem níveis de profundidade no relacionamento com Deus. Você vai lembrar aí tranquilamente, em algum momento na sua caminhada com o Senhor, que você teve um profundo relacionamento com Ele. Teve uma experiência marcante, que até hoje você lembra, você conta com detalhes, talvez de um congresso, talvez de um momento de dificuldade, sabe? Talvez de um momento que você se dedicou mais tempo para conhecer o Senhor. Você vai lembrar. Eu tenho também os meus momentos. Só que eles são constantes? Infelizmente. Jesus. E aí muitas vezes a gente acha que isso é suficiente. Então por isso que é perigoso eu ter um relacionamento só profundo se ele não for constante. Sim, verdade. E também é perigoso eu ter momentos só constantes se também não forem profundos. Porque eu vou viver naquele mesmo nível. E Paulo encontrou pessoas assim, que viveram o mesmo nível. Ele fala assim, olha, eu pensei que eu ia falar adultos espirituais, mas eu estou vendo que vocês estão ainda se alimentando de leite. Por quê? Porque se contentaram a viver naquele nível. Então o relacionamento com Deus precisa ser constante e precisa ser profundo. Glória a Deus. E deixa eu te dizer, está disponível. Amém, Jesus. Glória a Deus. Só depende de nós. A viração do dia que aconteceu no Éden acontece hoje. Oh, glória a Deus. Só que muitas vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo chamando, vem para a minha presença. Amém, Jesus. Vem orar, vem ler a palavra e a gente inventa 1001 coisas para fazer. Comigo acontece. E aí eu perco a oportunidade que Deus queria me proporcionar de uma experiência incrível com o Senhor. Então é isso que a gente precisa tentar, queridos. Não existe relacionamento sem Bíblia e sem oração. Não existe relacionamento sem constância e sem profundidade. A decisão é nossa. Glória a Deus. Tudo que Deus precisava fazer já foi feito. O preço já foi pago. A palavra já está disponibilizada para nós. Se você pensar, queridos, agora tem pessoas que não conhecem essa palavra. Amém. Consequentemente, não conhecem o Deus dessa palavra. Não conhece o amor que foi derramado por elas. É verdade. Mas nós hoje temos acesso a essa palavra, a versões diferentes, a traduções diferentes. E nós não valorizamos esse presente que o Senhor tem nos dado. Imagine se a gente buscasse mais o Senhor. Sim, Jesus. Imagine se dia após dia a gente agisse como Davi, se essa fosse a nossa oração diária. Senhor, me ajuda a priorizar a Tua presença. Será que a nossa família estaria como está hoje? Será que a nossa cidade estaria como está hoje? Será que o nosso governo estaria como está hoje? Será que a nossa nação estaria como está hoje? A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos vão se esfriar. Que não seja o nosso amor. E o que vai impedir que isso aconteça é esse relacionamento com a palavra. Todos aqueles que se desviaram é porque perderam o relacionamento. Verdade. Jesus. Mas ele pode ser restaurado. Glória a Deus. Ele pode ser restaurado, a decisão é nossa. Glória a Deus. E aí quando a gente continua lendo o texto, lá ainda em Salmos 27, versículo 4, Davi fala, né? Uma coisa eu desejo do Senhor, então pedirei do Senhor e eu irei buscar. Aqui entra uma segunda parte, e aqui está o segredo da vida que Davi teve aqui na terra.
Davi tinha plena consciência do que ele precisava buscar. Glória a Deus. Ele sabia. Talvez você saiba também o que precisa ser feito. Amém. Eu também sei o que precisa ser feito. Aleluia. Mas muitas vezes a gente se contenta nessa camada aqui de conhecimento. É verdade. E até a ação existe um salto muito grande. Davi fala, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu vou dar um passo além. Eu vou fazer isso daqui. E aqui está o segredo. Louvado Sabe? seja. Muitas vezes a gente sabe que precisa perdoar, mas não perdoa. É, Jesus. Muitas vezes a gente sabe que precisa ler a palavra, mas não lê. Muitas vezes a gente sabe que precisa orar, mas não ora. Muitas vezes a gente sabe que precisa desenvolver unidade e relacionamento dentro do corpo de Cristo, mas a gente não faz. Verdade. Quantas coisas a gente sabe? Mas entre saber e fazer, existe uma diferença muito grande. Existe uma distância muito grande. E o que impede isso? Muitas vezes os nossos argumentos, Sim, Jesus. as mentiras que nós Oh, transformamos em glória a verdade, o Deus. sofisma, como Paulo vai É, dizer. Jesus. Isso precisa cair por terra. Aleluia. Porque eu posso construir todo esse pensamento aqui, tudo que foi dito hoje, beleza, pode se transformar em um conhecimento. É. Mas se não transformar em um ação. É verdade. Quando Deus falou para o povo, olha, já está determinado que vocês vão conquistar a terra. O povo queria orar, mas não era mais para orar, era para baixar, era para tomar posse, Glória a era para Deus. agir. E muitas vezes a gente não conquista as coisas de Deus por causa disso. Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas não faz. E aí entra também a questão da nossa natureza. Paulo fala, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço. É, Jesus. Mas o que eu não quero, o que eu não posso fazer é isso que eu faço. Amém, Jesus. Era Paulo. Você lembra quem foi que ganhou a vida de Paulo? Foi o próprio Jesus. É, Imagine a experiência de conversão que Paulo teve. sim. Então a experiência que Paulo teve trouxe revelações tão profundas. A gente vê o amor de Paulo em cada carta que foi escrita. Sim, Jesus. Mas Paulo tinha essa briga que dentro de nós também tem. É, Jesus. Então a gente precisa tomar esse passo. Sabe? Davi fez isso. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que precisava priorizar a presença enquanto ele estivesse aqui na terra. Amém. E ele falou, eu vou buscar dia após dia essa presença. Porque só eu e você pode fazer isso. Não é a pastora, não é ninguém aqui nessa igreja que vai fazer por nós. Sim, Jesus. Tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus já fez. Agora a resposta precisa ser minha e precisa ser sua. Amém, Jesus. E aí, se a gente pensar, tem duas situações interessantes na palavra que complementam isso aí também. Tem um episódio da mulher que tinha um fluxo de sangue. Vocês lembram dessa história? Mateus capítulo 9, versículo 21. Ela tinha 12 anos e tinha uma enfermidade. E aí é interessante que ela fala assim, olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Amém, Jesus. Ela Glória a sabia o que Deus. precisava fazer. Ela foi curada? Amém. Por quê? Porque ela sabia, mas ela agiu. E muitas vezes aquilo que nós não temos recebido do Senhor é por causa disso. Porque a oração tem um finalzinho da palavra que fala ação. Ora e age para você ver. E não é fácil. Eu falo porque eu sei disso também, eu luto contra isso. E muitas vezes a gente floreia, a gente pensa, a gente imagina mil e uma coisas, e Deus está falando só assim, age, dá o primeiro passo. Isso daqui requer fé. Porque ele estava pedindo algo de Deus que ele tinha certeza que Deus iria dar. Então requer fé. E aí quando Davi dá aquele primeiro passo, se a gente lembrar também do filho pródigo, quando ele já tinha perdido tudo, ele está lá comendo comida dos porcos. Ele fala, rapaz, lá na casa do meu pai, os empregados têm uma vida melhor do que a minha. E aí ele traça um roteiro na sua mente, eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou dizer que eu não sou digno, eu vou me reconciliar com ele, eu quero ser simplesmente um servo. Glória a Deus. Ele criou um roteiro na sua mente, ele sabia o que precisava, mas ele agiu. E o pai estava esperando por ele. Amém, Jesus. Vestes novas,
um anel novo para ele. E é assim que Jesus está hoje, luz e esperança, colocando o olhar ali, ó. Ah, ele está vindo. Eu imagino o coração de Deus quando ele via Moisés atravessando aquele arraial para priorizar a presença. Verdade, Pai. Sabe, não está escrito, mas de repente Deus falou: olha Jesus, quem está vindo ali de novo. Ó Espírito Santo, quem está vindo de novo se relacionar com a gente. Buscar a nossa presença, buscar a nossa glória. Amém, Jesus. E aí aquilo se manifestava de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural. Sabe o que eu amo na palavra, queridos? É ver que eram homens e mulheres igual a eu e você. As experiências que eles tiveram, nós também poderemos ter. Porque Deus não mudou, o que tem mudado é a nossa atitude. É, Jesus. O que tem mudado é a nossa fé. O que tem mudado são as nossas prioridades. E quando a gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus, quando a gente falar: Senhor, estabelece na minha vida a prioridade da Tua presença, a gente vai viver o sobrenatural. Glória a Deus. A gente vai marcar a nossa geração, querido. Amém, Jesus. A gente vai marcar onde quer que a gente passe. Pessoas serão abençoadas. A nossa família não será mais a mesma. É por causa de nós, não é por causa da presença que nós carregamos. É por causa da manifestação do Espírito Santo que vai acontecer dentro de nós. Eu gosto quando o meu pastor fala assim: olha, Paulinho, ele fala para a igreja: Deus está muito mais interessado em fazer em nós do que através de nós. O através de nós vai ser uma consequência. É, Jesus. Porque quando Deus encharcar o seu amor em nós, Oh, glória a Deus. através da sua presença, naturalmente a gente vai derramar a sua presença. Amém. Naturalmente a gente vai dividir com o outro. Naturalmente a gente vai ser mais paciente, mais amoroso, mais misericordioso. Verdade, A Pai. gente vai revelar o caráter de Cristo Oh, por glória onde a quer que a gente ande. Mas isso só acontece através de relacionamento comigo. Não tem outra forma, queridos. Como eu falei, não tem nada novo aqui para ser revelado, porque tudo que precisa já foi revelado. A gente só precisa obedecer, a gente só precisa tomar posse, falar: não, Senhor, me ajuda porque eu não tenho conseguido sozinho. E Deus entende. E Deus faz. O Espírito Santo está aqui, ó, desejando que a gente tome essa decisão hoje. Amém, Jesus. E falar: Senhor, de fato conduz a minha vida, me faz desejar a Tua presença mais do que qualquer coisa aqui nessa terra. Amar ao Senhor, queridos, é aquilo que a gente pode fazer como gratidão por tudo que Ele fez por nós. Não tem outra coisa. Deus só quer o nosso coração. Ele só quer o nosso tempo, Ele só quer a nossa prioridade. Amém, Jesus. Então Davi buscou. Davi entendeu que precisava seguir adiante. O que foi que Davi pediu? A presença, ele pediu a habitação. Ele não falou: Senhor, deixa eu alugar aí onde tu mora. Você consegue colocar no GPS do celular a habitação de Deus? Dá para pesquisar? Esse relacionamento vai mostrar onde Deus mora. Glória a Deus. Dia após dia. E aí quando a gente lê Salmo 91, a gente vê quão maravilhoso é quem habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória a A gente Deus. vê graça, a gente vê proteção, a gente vê amor, a gente vê inimigos do nosso lado caindo, É, Jesus. só para aqueles que habitam na presença. Amém, Jesus. E não é um caminho simples, é um caminho que precisa ser constante. Glória a Deus. E Deus não tem pressa. Quando Deus derramou para o povo lá no Egito, né, todo dia uma porção do maná, Deus deixou claro: olha, não pegue para hoje e para amanhã, só pegue para hoje. Sim, Jesus. Porque Deus estava interessado de no outro dia proporcionar um outro momento para o povo. No outro dia, mais um momento. E assim hoje. Então, quando a gente entende isso, quando a gente busca, quando a gente toma essa decisão de viver esse relacionamento com o Senhor de forma íntima e sincera, a gente vai viver o sobrenatural de Deus. E aí priorizar, como eu falei, essa presença é a nossa resposta de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. E quanto mais a gente viver essa presença, quanto mais a gente priorizar o reino, a imagem e semelhança e identidade será restaurada em nós. Aleluias. Aquilo que revela o Senhor na nossa vida será Amém, restaurado. Jesus. Iremos viver coisas profundas que ainda não experimentamos na nossa vida. Glória a Deus.
Sabe, queridos? Então essa é a minha oração e eu queria finalizar com a pergunta: qual é a nossa resposta diante de tudo isso que a gente ouviu nessa noite? Amém, Jesus. Quantas palavras você... Eu queria chamar o irmão para ministrar. Quantas mensagens você já ouviu até hoje? Se cada mensagem que você ouviu fosse uma bolinha de papel, será que daria para encher esse tempo? Sim, Jesus. Com certeza. Quantas coisas Deus já revelou para nós. E muitas vezes a gente não consegue avançar porque a gente complica demais as coisas, é da nossa natureza complicar as coisas. É, Jesus. E Deus age de uma forma tão simples, queridos. Ele só pede que a gente dedique o nosso tempo. Ele só pede que a gente, de fato, construa um relacionamento, que a gente restaure em nós esse relacionamento com Ele. Amém, Jesus. Não é outra coisa, querido. Glória a Deus. Sabe? E aí eu queria que você tirasse esse tempo agora, seja sincero com Deus. Peça ao Espírito Santo para falar no seu coração como é que está a sua prioridade com Ele nessa noite, nessa caminhada. Será que de fato você tem dedicado, tem priorizado a presença de Deus? Ou na sua lista tem tantas coisas que não são as espirituais? Verdade. Ou são as coisas que mostram que você e eu estamos com os pés fincados aqui nessa terra, como se não houvesse um outro reino, que é o reino do Senhor. Seja sincero com o Senhor. Ele está aqui nessa noite por causa de mim e de você. O mais interessado em restaurar esse relacionamento é Ele, porque custou o sangue do Cordeiro para que hoje fosse possível. Sabe, e aí se você tem sentido esse desejo de priorizar mesmo a presença, se você entendeu que é essa decisão que você precisa tomar, eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Eu queria saber quem é a segunda pessoa, que a primeira já sou eu. Jesus. Nós precisamos derramar diante de Deus essa nossa resposta. Glória a Deus. Orar ao Senhor e falar: Pai, gera no meu coração essa presença, esse desejo, esse entendimento. E me dá forças, Pai, para tomar essa decisão. Só você pode decidir isso. Não sou eu, não é a pastora, não é o ministério de louvor, não é ninguém. O véu foi rasgado, o acesso ao Pai está disponível em qualquer momento que você buscar. Seja sincero com o Senhor. Mostra, Pai. Mostra a nós nesse momento, Espírito Santo, como está o nosso coração. Sabe, Pai, tu olhas para nós e conheces o que está no profundo do nosso ser. Verdade, Deus. Tu sabes, Pai, se aquilo que sai da nossa boca é o que de fato está dentro de nós. Em nome de Tu Jesus. sabes, Pai, se quando nós dizemos que amamos o Senhor, se verdadeiramente nós temos amado. Ah, Espírito Santo, restaure em nós esse amor pela palavra, restaure em nós esse amor pela oração, restaure em nós, Pai, esse amor pela Tua presença. Ah, Pai, desde o Gênesis Tu tem buscado esse relacionamento. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita-nos nessa noite, meu Pai. Nos fortalece, Senhor, que o nosso coração seja um terreno fértil, meu Pai, para que essa palavra não seja roubada, para que essa palavra, Pai, não volte vazia, mas que ela cumpra o Teu propósito, Senhor. Nos ajuda a agir, Pai. Sabemos de tantas coisas, Pai, nós sabemos sim que precisamos orar, nós sabemos sim que precisamos ler a palavra, que precisamos obedecer a Ti, mas dentro de nós vai ter uma batalha travada, porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas dentro de nós habita o Espírito Santo, como presente do Senhor para nós. É quem nos liga, é quem testifica em nosso espírito que nós somos filhos. Ah, Pai, então como filhos, Pai, nós te pedimos que nós possamos valorizar a Tua presença. Dia após dia, Espírito Santo, que nós possamos ouvir a Tua voz, nos chamando para entrar na Tua presença, e que a nossa resposta seja sim, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, repreende, Senhor, em nosso meio toda preguiça espiritual, toda artimanha do inimigo, Senhor, toda cilada,
tem se levantado como um tropeço, Pai, para romper esse relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, gere em nosso coração esse amor pela Tua presença. Gera esse entendimento, Pai, que não é o nosso dinheiro, não é o nosso bem, não é o nosso trabalho, é o nosso coração que o Senhor quer. É o nosso tempo, Pai, a nossa adoração, é a nossa entrega, Pai, de qualidade a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, só o Senhor pode fazer isso em nós. Só o Senhor pode nos conduzir, Pai, nessa restauração de relacionamento contigo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço por isso, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por esse tempo, por essa palavra, que essa palavra se torne verdade em nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, amém.